A onça que foi domesticada. A história mais incrível do ano. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem gosta de história de onça braba. Zeca acordou cedo, como sempre fez desde menino. Aos 67 anos, o corpo já não era mais tão ligeiro, mas a cabeça ainda funcionava como relógio. Às 5 em ponto, já estava de pé, colocando a chaleira no fogão a lenha, antes de sair para ver o gado. Naquela manhã, os cachorros estavam estranhos. Não latiam, nem abanavam o rabo. Estavam encolhidos, olhos atentos para o mato, focinho virado para o curral. Aquilo já era um aviso. Zeca conhecia o comportamento dos bichos. Quando o silêncio vinha antes da luz do dia, era sinal de coisa ruim. Abriu a porta devagar, espingarda na mão. O cheiro veio antes da visão. Ferro, carne, sangue fresco. Foi andando devagar, os pés pisando firme na terra batida. Chegou no curral e parou. Um dos bezerros estava caído, o couro rasgado do pescoço até o peito. Um corte limpo, firme, de quem sabe o que está fazendo. Não era cachorro do mato, nem foi enrosco em arame. Aquilo era marca de bicho grande. A cerca estava abaixada, quebrada por cima. Zeca se agachou, passou a mão no barro. Estava úmido. Pegada redonda, fundo de garra, 3 dedos bem abertos. Ele já tinha visto aquilo antes. É onça, disse baixinho, mais para si mesmo que para alguém ouvir. Os olhos do velho ficaram mais escuros. Aquilo não era comum naquela parte da terra. Havia anos que não se falava em ataque de onça por ali. De tempos em tempos, alguma aparecia, mas era sempre longe das casas, nos confins da mata. Mas agora era diferente. Aquela estava ousada, chegou perto demais e matou de um jeito seco, sem pressa. Zeca ficou olhando o bezerro por um tempo. Não era só a morte do animal, era o aviso. Era como se o mato estivesse puxando de volta à sua terra. Voltou para casa e jogou um pouco de café no bule. Sentou no banquinho da varanda, pensativo. O sol começava a nascer por trás das palmeiras, mas dentro dele não clareava nada. No fim da manhã, foi até a venda pegar sal grosso e milho. Encontrou seu Dito, o vizinho mais velho da redondeza. A onça passou por lá também, disse seu Dito antes mesmo de Zeca abrir a boca. Levou 2 dos meus bezerros essa semana. Só achei os ossos, nem rastro. Zeca só assentiu com a cabeça. Não precisava falar muito. O velho sabia, quando o mato começa a levar o que é seu, ou você enfrenta, ou perde tudo. Na volta, notou que um dos cachorros não estava no quintal. Era o mais velho, o Canela. Sempre dormia debaixo do alpendre. Mas sumiu, chamou. Procurou pelos arredores. Nada. Só encontrou o colar de couro do bicho rasgado perto do paiol. Sem sangue. Sem arrasto. Só o silêncio. Aquilo incomodou Zeca mais do que o bezerro morto. O cachorro era companheiro. Criado desde pequeno, leal, nunca se afastava. E sumir assim não era normal. Naquela noite, Zeca não dormiu. Sentou na cadeira da varanda, a espingarda no colo e os olhos cravados no escuro do mato. A lua cortava o céu em pedaços, iluminando só o que ela queria. O resto ficava escondido. Os cachorros restantes não latiam. Só andavam de um lado para o outro, inquietos, como se sentissem algo que o homem não podia ver. O tempo passou lento. A madrugada foi se arrastando como cobra em pedra quente. Foi quase de manhã quando ele viu. No canto do pasto, na beira do banhado, um vulto se moveu. Baixo, liso, elegante. Não fazia barulho, nem corria. Andava com calma, como se soubesse que era dona de tudo ali. Zeca mirou com cuidado. O coração batia forte, mas as mãos estavam firmes. Não atirou. Queria ver. Precisava entender e viu uma onça pintada, grande, ombros largos, pelo reluzente. Parou no meio do campo, olhou para casa, olhou direto para ele. Os olhos dela não tinham medo, nem fome, tinham cálculo, tinha certeza, e então sumiu no mato sem pressa. Zeca respirou fundo. Sabia que aquilo era só o começo. Passaram-se 2 dias em silêncio, mas o medo ficou. Na terceira madrugada, o barulho no curral voltou. Correria, estouro de cerca, cachorro latindo, vaca mugindo. Zeca correu descalço, tropeçando na grama molhada.
Chegou no curral com o fôlego cortado e os olhos rasos. Um dos cavalos, o baianinho, estava caído. Não morto, mas com uma mordida funda na anca. Tremia. A respiração era curta. Os olhos perdidos, Zeca não segurou. Se ajoelhou no barro, passou a mão na crina do animal e baixou a cabeça. Era pessoal agora. Naquela terra, bicho era mais que criação. Era parte da família, parte da vida do homem. Quando o mato vem buscar assim, sem aviso, sem medo, vira guerra. Na tarde seguinte, Zeca chamou 3 vizinhos. Fez um laço com corda de couro, afiou o facão e limpou a espingarda como não fazia há anos. Na cabeça dele, não era sobre matar ou caçar. Era sobre respeito, sobre mostrar para o mato que o homem ainda estava ali. Ainda sabia se defender, ainda sabia lutar, porque no interior, quando o mato desafia, ou você responde ou some. Naquela mesma noite, Zeca armou uma tocaia. Sentado entre os mourões, cercado por silêncio, com um facho de luz apontado para o brejo, ele esperou. E quando o mato se abriu outra vez, ele viu. Não era uma, eram 2, eram maiores do que ele lembrava. A noite caiu pesada, sem vento, sem lua, sem estrela. O escuro parecia ter peso. Zeca sentia isso no peito. Era o tipo de noite que o mato gosta, silenciosa, lenta e sem testemunha. A tocaia estava montada atrás do paiol, entre 2 mourões cobertos com folhas secas. Um facho de luz, pendurado numa árvore, apontava direto para o canto do curral. Zeca sabia que se elas voltassem seria por ali. O mesmo caminho. A mesma sombra. Estava com a espingarda no colo, a mão firme no cabo do facão. O suor descia devagar, mesmo com o frio da madrugada. Os cachorros estavam presos, quietos. Não porque mandou, mas porque sabiam. Eles sentiam antes de todo mundo. Passava da meia-noite quando o primeiro estalo veio. Fraco, seco como galho pisado. Zeca não se moveu. Só apertou os olhos e prendeu a respiração. O segundo estalo veio logo depois, mais perto. E então, silêncio de novo. Foi nesse silêncio que ele soube. Elas estavam ali. De repente, o facho de luz balançou. Por um segundo, uma sombra passou correndo. Baixa, rápida. O velho tentou seguir com os olhos, mas era como tentar seguir uma folha no vento. E antes que pensasse em reagir, ouviu o estouro. No curral, as vacas corriam de um lado para o outro. A poeira subiu. O cheiro forte de medo tomou conta do ar. Zeca se levantou num pulo. Atravessou a cerca, foi em direção ao brejo. Espingarda na frente, passos firmes. E lá, no canto da cerca caída, viu. Uma das onças estava em cima da novilha mais nova. A pele dela já rasgada, a cabeça da onça pressionando o pescoço. Tudo sem barulho. Era a força do mato trabalhando em silêncio. Zeca gritou, correu, levantou o braço com a espingarda e disparou. O barulho foi seco, curto. A luz do disparo iluminou os olhos da fera por um instante. Ela largou a presa e sumiu no mato sem correr. Sumiu como se já conhecesse aquele som. Zeca se ajoelhou ao lado da novilha. Ainda estava viva, mas fraca. Os olhos se mexiam devagar. A respiração era curta. A pele aberta deixava a costela exposta. Não havia o que fazer. Ele passou a mão na cabeça do animal, fechou os olhos e abaixou a cabeça. Era mais um. Quando voltou para casa, o dia já clareava. O sol cortava o céu com uma luz vermelha. Os cachorros o seguiram em silêncio. Nenhum latido, nenhum rastro. Na cozinha sentou no banco e ficou olhando para o chão. O café esfriava no bule. A boca seca. A mão tremia um pouco. No fim da manhã foi até a venda outra vez. Lá a notícia já tinha se espalhado. Zeca encontrou 2 vizinhos e um primo distante, todos armados. Falaram alto. Reclamaram da falta de ação, da perda dos animais. Um deles perdeu 3 bezerros. Outro teve 2 cachorros desaparecidos. E todos diziam o mesmo. Tem mais de uma. E estão caçando juntas. Mas ninguém sabia o que fazer. Alguns queriam chamar ajuda da cidade. Outros falavam em envenenar carne. Mas Zeca conhecia o mato. E sabia que matar uma não resolvia. As outras ficavam mais perigosas, mais espertas. Naquela tarde, enquanto tentava arrumar a cerca quebrada, ouviu um barulho do outro lado do pasto. Correu. Encontrou Dona Nena, uma senhora que morava num sítio pequeno ali perto.
Estava desesperada. A neta dela tinha ido buscar lenha perto do mato e não voltou. Zeca não pensou 2 vezes. Correu para dentro da mata com 2 homens. Chamaram pelo nome da menina. Nada. O coração batia apertado. Os galhos cortavam o rosto. O chão estava escorregadio. Depois de quase 1 hora de procura, encontraram a menina sentada perto de uma pedra, assustada, mas viva. Não falava nada. Só apontava para o mato, tremendo. Um dos homens achou pegadas de onça, a poucos metros de onde ela estava. Zeca olhou aquilo com raiva. Não do bicho, mas da situação. A onça não era má, era fome, era instinto. Mas não podia aceitar, não mais. Era o limite. Naquela noite reuniu os vizinhos. Fizeram uma roda na varanda de casa. Cada um contou o que perdeu. Vaca, cachorro, cavalo, sossego. Todos tinham uma ferida. Zeca falou por último. Olhos baixos, voz firme. Eu não tô aqui para matar bicho por matar. Mas o que está acontecendo não é mais ataque. É guerra. Os homens assentiram. Já não era mais só sobre perda de animal. Era medo, era impotência. Era a terra deles sendo invadida. Na madrugada seguinte, Zeca ficou de tocaia outra vez. Desta vez, mais pro fundo do pasto. Não acendeu luz, não falou nada, só esperou. Foi quase amanhecendo quando ouviu de novo. Passos leves, secos, cortando o mato. Mas desta vez, algo diferente. Eram 2 pares de olhos. As 2 estavam ali. Uma maior, mais larga. A outra menor, talvez mais nova. Vieram devagar. Passaram pelo mesmo buraco na cerca. Zeca não se moveu. Respirava fundo. A arma apoiada na perna. O facão ao lado. A menor se afastou. Foi para o lado oposto. A maior veio direto. Parou a uns 20 metros, olhou, parou, deitou. Estava à espreita. Sabia que ele estava ali. E mesmo assim esperava. Zeca não atirou. Sabia que se errasse a outra viria por trás. Sabia que não dava para vencer as 2 sozinho. Mas o que o prendeu não foi o medo. Foi o olhar. A onça não tinha fome. Tinha raiva. Tinha defesa. Estava ali, como quem protege algo. Como quem não aceita recuar. Zeca abaixou a arma. Ficou olhando. Por alguns minutos, homem e bicho se encararam em silêncio. Até que elas sumiram no mato. Juntas. Sem correr. Sem medo. Naquele instante, Zeca entendeu. Elas não estavam só caçando. Estavam defendendo um território. E se ele insistisse, ia ter que pagar o preço. O dia amanheceu pesado. O céu coberto, o ar parado. Nem os pássaros cantaram. Era como se o mato respirasse junto com o que estava por vir. Zeca levantou antes da luz do sol tocar o chão. Tomou um gole de café frio, enfiou o facão na cinta e saiu. Não disse para onde ia. Só sabia que não podia mais esperar. Caminhou pela trilha do fundo, por dentro do mato fechado. As folhas arranhavam os braços, os espinhos puxavam o chapéu. Os olhos atentos aos sinais no chão. Cada pegada, cada arrasto, cada marca de garra no tronco das árvores. Tudo dizia que elas estavam ali. E não estavam de passagem. Mais adiante, encontrou o que parecia uma clareira recente. Galhos quebrados, mato revirado, um cheiro forte no ar. Entre folhas secas, viu restos de ossos. Eram pequenos, penas espalhadas por todo lado. Um galo, ou talvez uma ave maior. Perto dali, a marca de um corpo deitado. Uma das onças tinha feito toca ali, mas o que mais chamou a atenção foi o silêncio. Um silêncio grosso que cobria tudo. O tipo de silêncio que só existe quando o mato observa. Zeca se abaixou. Passou os dedos na terra úmida. Sentiu o cheiro. Estava fresco. Era recente. Elas estavam por perto. De repente ouviu o som de algo quebrando mais à frente. Ficou imóvel. O coração acelerou. O facão firme na mão. Andou devagar, pé por pé, desviando das folhas secas. Chegou num barranco de onde podia ver um pedaço do brejo. Foi ali que viu uma das onças atravessava o rio raso. Não com pressa, mas com firmeza. Os músculos se moviam sob a pele manchada. Parou no meio da água, olhou para o outro lado e soltou um sopro forte pelas narinas. Não viu Zeca, mas parecia sentir algo. Do outro lado, na sombra das árvores, a segunda surgiu. Menor, mas com os mesmos olhos firmes.
As duas se encontraram no meio do leito seco e seguiram juntas, sumindo entre os galhos. Zeca ficou ali parado. Não atirou, não correu, só observou. Aquilo não era caçada, era ritual, era território. Na volta, parou na porteira da fazenda de seu Chico, um homem calado, mas respeitado. Vaqueiro de raiz, conhecedor de bicho. Contou o que viu. Seu Chico escutou em silêncio, coçando o queixo com os dedos grossos de quem vive no campo desde pequeno. Essas duas estão criando, Zeca. Tá na cara. Isso aí é defesa. É instinto de mãe. Zeca olhou para o chão. A verdade doía mais do que imaginava. Se fosse só uma onça perdida, dava um jeito. Mas com cria por perto, o perigo era maior, mais imprevisível. A fera com fome era uma coisa. A fera com filhote era outra. Naquela tarde, a notícia correu. O pessoal começou a ficar nervoso. Um homem que perdeu 3 cabritos armou uma tocaia sozinho e não voltou. Encontraram ele no dia seguinte com o braço mordido e o rosto arranhado. Diz que viu uma sombra sair do mato, pulou em cima dele e sumiu antes que pudesse reagir. Não viu direito. Só sentiu o peso. Zeca foi até ele. Escutou o relato, olhou os ferimentos. Sabia que não era invenção. A raiva começou a subir. Não das onças, mas da situação. Dos homens agindo sem pensar, sem união. Cada um por si, como se estivessem enfrentando ladrão e não bicho do mato. Voltou para o sítio mais tarde, cansado. Estava escurecendo quando viu as marcas perto da horta. Pegadas pequenas, novas, filhotes. Agora tinha certeza. Sentou na varanda, a espingarda ao lado. O rosto sério, os olhos longe. Pensava no que fazer. Não podia sair matando sem rumo. Também não podia deixar os animais serem levados um por um. Foi então que se lembrou de um canto do terreno, um pedaço de mata mais fechada, com acesso ao riacho. O pai dele chamava de o véu do mato, um lugar onde ninguém entrava. Diziam que era sagrado para os antigos. Por respeito, por medo, por sabedoria, levantou devagar. Pegou 2 lanternas, amarrou uma corda na cintura, prendeu o facão na cintura e seguiu para o véu. A escuridão engoliu tudo logo após os primeiros passos. A lanterna cortava o breu como navalha, mas mostrava só o que queria. Cada passo era um teste. Cada galho quebrado parecia um aviso. Depois de quase meia hora andando, chegou ao centro da mata. O chão era fofo, coberto por folhas secas. Árvores antigas rodeavam o espaço, formando uma espécie de cúpula natural. No meio, marcas, muitas, pegadas grandes e pequenas. Rastros de sangue seco e um cheiro forte misturado de bicho e barro. Ali era o ninho, mas não era só isso. Zeca viu o que não esperava. Uma carcaça de vaca. A mesma que tinha desaparecido há semanas. Estava limpa. Sem carne, só ossos, mas arrumada com folhas. Como se fosse escondida, guardada. E então ouviu um estalo atrás de si. Virou devagar com a lanterna tremendo na mão. Os olhos brilharam a poucos metros de distância. Um par deles, depois outro, baixos, calmos, mas presentes, estavam cercando ele. Ficou parado, o coração batendo forte no peito. O ar parecia faltar. Era a primeira vez que sentia aquilo. Não medo, mas aceitação. Estava no lugar delas, na toca. E elas sabiam, por um segundo, pensou em levantar a arma. Mas não fez. Sabia que se atirasse, não sairia dali. Sabia que aquele momento ia decidir tudo. Fechou a lanterna devagar. Deixou o escuro engolir a cena. Respirou fundo, virou as costas e caminhou de volta. Sem correr, sem olhar para trás. Na saída da mata virou-se uma última vez. E lá estavam. As duas paradas entre os troncos observando. Naquele instante, Zeca entendeu. O mato não queria briga. Só queria que respeitassem a linha que separa o que é do homem, do que é da onça. Os dias passaram sem ataques. O silêncio parecia ter voltado, mas não trazia alívio. Era o tipo de silêncio que pesa no ar, como nuvem carregada antes da chuva. Não era sossego. Era espera. Zeca continuava com o coração alerta. Cada som no pasto, cada cachorro que latia mais firme, cada galho estalando no mato, fazia a espinha dele gelar. Mas o que vinha incomodando mais não era o medo da onça. Era a reação dos homens.
Na vila, começaram a circular histórias de mais e verdade de menos. Diziam que uma das onças tinha atacado uma criança, que tinha matado 7 vacas num único sítio, que estava ficando louca, que era bicho maligno, vozes sem rosto que espalhavam medo. Na venda, um grupo de 3 homens resolveu tomar atitude por conta própria. Chegaram armados, falaram alto, exigiram ajuda. Disseram que iam caçar as 2 e acabar com aquilo de uma vez. Zeca tentou falar, mas ninguém quis escutar. Estavam dominados pela raiva. Esse mato precisa de respeito, não de grito, murmurou Zeca mais para ele mesmo. Naquela tarde, os homens entraram pela trilha do brejo, armados até os dentes. Foram direto para o lugar onde Zeca tinha visto as onças cruzando o rio. Levaram lanterna, armadilha, até veneno. E deixaram carne podre espalhada na beira do mato. Zeca soube disso no fim do dia. Ficou parado por alguns minutos, olhando para o horizonte. Aquilo ia dar problema. Quando o mato é provocado, ele responde. E responde sem aviso. No dia seguinte, um dos caçadores voltou, com arranhões no braço e um olhar perdido. Não falou muito. Só disse que a armadilha tinha sumido. O outro voltou de noite, cabisbaixo. O terceiro não voltou. Zeca foi chamado para ajudar nas buscas. No meio do caminho, encontrou uma trilha que levava até o véu do mato. Lá só acharam o chapéu do homem, jogado ao lado de uma árvore rasgada. O chão estava revirado. Pegadas por todo lado. Não encontraram sangue, nem corpo. Só o silêncio grosso de novo. A mata havia decidido. Os outros 2 homens ficaram revoltados. Disseram que a culpa era de quem não queria reagir. Jogaram indireta para Zeca. Diziam que ele protegia os bichos, que estava do lado errado, mas ninguém sabia o que ele tinha visto. Zeca ficou calado, não respondeu. Sabia que quando o homem se fecha no ódio, qualquer palavra vira faca. No caminho de volta, encontrou seu dito. O velho vizinho andava de cabeça baixa, parecia preocupado. A coisa tá virando guerra, Zeca. Mas a gente tá brigando com o espelho. O mato só tá devolvendo. Zeca sabia. Aquilo não era caçada, era defesa. E agora, mais do que nunca, estava claro. As onças estavam ensinando os filhotes. Era por isso que apareciam em pares. Era por isso que ficavam perto das casas. Estavam mostrando onde buscar comida. Estavam criando dentro do mato que estava encolhendo. O que deixou Zeca mais inquieto foi uma descoberta feita na manhã seguinte. Um dos potros da propriedade de Zezinho, um moço que criava cavalos na parte mais alta do vale, foi atacado. Não morto, só ferido. Mordida na perna, arranhão no dorso. Como se o ataque fosse incompleto. Ou como se o bicho tivesse sido interrompido. Quando foram olhar as marcas, Zeca percebeu. As garras eram menores, os dentes também. Aquilo não tinha sido feito pelas onças grandes. Era filhote treinando. Agora, a situação ganhava outro tom. Já não eram só 2 animais. Agora eram 5. E estavam aprendendo. A notícia caiu como bomba. Os ânimos explodiram. Zeca tentou alertar. Pediu calma. Disse que ia atacar de novo e ia piorar. Mas os homens não escutaram. E a próxima decisão foi rápida. Iam colocar armadilhas por toda a região. Espalhadas, escondidas, com isca viva se fosse preciso. Zeca acordou com o barulho do trovão. Não era chuva. Era a notícia chegando rápido, espalhada por vozes apressadas e passos duros. Na vila, diziam que um dos filhotes tinha sido pego numa armadilha e os outros 2 foram vistos atacando uma vaca em plena luz do dia. A paciência tinha acabado. Era o que se ouvia nos corredores da venda, nas rodas de conversa no pátio da igreja, no balcão do armazém. Aquele povo simples, acostumado a perder para seca, para enchente, para doença, agora se via desafiado por algo que não entendia mais: o próprio mato. Um grupo de homens decidiu que não dava mais para esperar. Foram até a casa de Zeca, chegaram sem bater, entraram no terreiro já falando alto. Ou a gente age hoje, ou amanhã vai ser a gente no chão. Tá com dó do mato, então vai morar. No mato, já tem cavalo ferido, criança trancada em casa, cachorro sumido. Vamos agir! Zeca ficou de pé, calado, ouvindo cada palavra. Sentiu o sangue ferver.
Não era a raiva dos homens, era a dor de ver a ignorância tomando conta. A pressa dos outros sempre custava caro para quem pensava devagar. Vocês vão entrar no mato com ódio, e ódio cega, disse ele por fim. Quem entra com raiva sai machucado. Um dos homens, com o rosto suado e os olhos vermelhos de tanto perder, apontou o dedo no peito de Zeca. Melhor sair machucado do que ficar enterrado. Eles foram, em grupo, 6 homens, 2 espingardas, 3 facões e um plano simples, cercar o véu do mato e dar fim em tudo que se mexesse lá dentro. Não queriam saber se era onça grande ou pequena, se tinha filhote ou não. Para eles, era tudo ameaça. Zeca ficou sentado na varanda, os olhos fixos no caminho que levava para o brejo. A terra ainda estava molhada da chuva da noite anterior. A fumaça do café subia fina, sem força. E ele sabia, aquilo não ia terminar bem. Ao entardecer, a primeira notícia chegou. Um dos homens voltou com o braço arranhado e o rosto sujo de terra. Não falou nada, só disse que correram mais do que atiraram. Depois, os outros vieram. Com eles, o que restou. Carregavam numa lona o corpo de uma das onças. Pequena. Devia ter, no máximo, 2 anos. Não estava morta por tiro. Estava golpeada, cortada com facão, maltratada. Nem foi luta. Foi massacre. Jogaram o corpo na praça da vila como se fosse troféu. Os mais exaltados bateram palma. Alguns disseram que aquilo era vitória. Zeca chegou devagar. Olhou o corpo no chão. A barriga ainda quente, os olhos meio abertos. Não falou nada, só encarou o bicho por longos minutos. Depois, virou de costas e foi embora. Na mesma noite, os cachorros começaram a latir. Primeiro um, depois os outros. Um coro de alerta, um chamado que o mato entende e respeita. Zeca levantou da cama, vestiu a camisa e foi até o terreiro. A lua clareava pouco, mas o suficiente para ver que algo se mexia no escuro. Pegadas perto da cerca, marcas fundas. As irmãs tinham voltado, e não voltaram por comida. Na madrugada, o gado estourou. As vacas correram para todos os lados, arrebentando a cerca do fundo. 2 cavalos se soltaram da baia. Um deles voltou mancando, o outro desapareceu. Zeca passou o resto da noite andando, pelo pasto, acalmando os bichos, reconstruindo o que dava. E no dia seguinte, quando foi até a vila ver o que mais tinha acontecido, viu o resultado. 2 propriedades vizinhas atacadas. Em uma delas, o cachorro de guarda foi encontrado com arranhões fundos no lombo. Na outra, uma bezerra amanheceu com o pescoço quebrado. Mas o que assustou não foi o número de mortes. Foi a ousadia. Os ataques tinham acontecido em sequência, em áreas abertas, durante a noite, mas sem esconderijo. Era a resposta. Clara, fria, sem grito, sem aviso. Zeca tentou reunir os vizinhos. Disse que aquilo não era só retaliação, era descontrole, que cada ataque novo era culpa do anterior. Que se continuassem assim, só iam criar mais conflito. Mas ninguém queria escutar. Estavam cegos pelo medo, surdos pela raiva. Só queriam reação. No fim do dia, Zeca decidiu ir sozinho até o véu do mato. Queria ver com os próprios olhos se ainda havia filhotes. Queria entender até onde aquilo ia. Levou só o facão. Nada mais. A entrada da mata estava diferente. Os galhos baixos tinham sido quebrados. A trilha marcada com passos pesados. A natureza parecia recuar, como se tivesse sido violentada. Zeca entrou com cuidado, os pés firmes no chão. O cheiro era outro, menos terra, mais sangue. O ar mais seco, como se o lugar tivesse parado de respirar. Chegou até o centro da clareira e parou. No meio, no mesmo ponto onde havia visto as pegadas pequenas, agora havia só o vazio. Nenhum sinal de vida, nenhum som, nenhuma onça, nada. Mas o que estava lá não era a ausência, era a presença contida. Ao lado de uma árvore, viu marcas de escavação, como se alguém ou algo tivesse enterrado alguma coisa ali. Não cavou, não precisava. O mato
Tinha feito sua parte, e agora esperava que o homem fizesse a dele. Naquele instante, Zeca entendeu que o preço da ignorância tinha sido cobrado, mas que a dívida ainda estava aberta. Zeca voltou do mato com o corpo sujo de terra e o coração cheio de coisa presa. Aquilo que sentiu lá dentro não dava para explicar com palavra. Era como se o silêncio tivesse ganhado peso, como se tudo estivesse esperando algo acontecer. Na vila, o clima também tinha mudado. Ninguém mais falava alto, ninguém mais se juntava em roda na frente da venda. Os ataques pararam, mas não havia sossego. Era como se o mato estivesse só respirando mais fundo. Foi na manhã do terceiro dia que tudo mudou. Seu dito chegou no sítio de Zeca aos tropeços. Os olhos arregalados, a voz fraca. Contou que, lá pelas bandas do córrego, escutou um som abafado. Foi olhar e encontrou uma onça ferida, sozinha. Tinha um corte no lombo, profundo. As patas marcavam o chão com sangue. Não sei se foi tiro, pode ter sido briga com outro bicho, disse ele. Mas tá mal, tá deitada, nem levanta. Zeca nem pensou. Pegou uma lona, o cantil, a sacola com ervas que usava desde os tempos de mateiro e partiu. Foi sozinho. Não queria gente por perto. Andou por mais de 1 hora até chegar perto do córrego. A água corria fraca, cortando a terra vermelha. Foi seguindo os rastros. Estavam frescos, marcas fundas e regulares, passos de bicho machucado. E então viu. A onça estava deitada entre 2 pedras, o corpo mole, o peito subindo devagar. Os olhos abriam e fechavam. Não mostrou os dentes, não rosnou, só olhou. Zeca se aproximou com calma, cada passo mais devagar que o outro. Sabia que mesmo ferida, podia reagir. Mas ela não reagiu. Só respirava, aproximou-se, jogou a lona por cima. Cobriu a cabeça do bicho. Com cuidado, pegou um pedaço de pau e prendeu entre as patas da frente. Depois, com a corda, amarrou os membros de leve. Não para prender, mas para proteger. O bicho não lutou. Carregou como pôde até uma clareira perto dali, onde o solo era seco e o vento batia. Deixou o corpo sobre a lona e começou a limpar o ferimento. Usou folha de barbatimão, raiz de jurubeba. Jogou água fria. Cortou o resto da carne podre com faca de ponta. A onça se mexeu, mas não atacou. Zeca trabalhou em silêncio. A luz do dia ia ficando fraca. Os mosquitos rondavam. O cheiro de sangue chamava o mato. Mas ele ficou ali, cuidando como se cuidasse de um cavalo machucado, como se fosse um dos seus. A noite chegou. Fez fogo baixo, sentou ao lado da onça, dormiu com a mão sobre o facão, os olhos no escuro, mas nada veio. No dia seguinte, a respiração da fera estava mais forte. Ela já tentava levantar a cabeça. Zeca lavou o ferimento de novo, ofereceu água num coquinho cortado. Ela bebeu. Pouco, mas bebeu. Durante 4 dias ficou ali, dormia ao relento. Comia o que levava de casa, ajudava sem cobrar nada. Não falava, só cuidava. No 5º dia, ela se levantou, ainda manca, mas firme. Olhou Zeca com o mesmo olhar de antes, o que ele nunca esqueceu. Depois, virou o corpo devagar e entrou no mato, sem pressa, sem ruído. Foi embora. Zeca ficou sentado por um bom tempo. O lugar parecia vazio, mas não em silêncio. O mato agradecia do jeito dele. Voltou para casa ao entardecer. Chegou sujo, com cheiro de folha e fumaça. Na porta da cozinha, Dona Filó, mulher de seu Dito, estava esperando. Eles souberam, disse ela. Os homens que mataram a primeira onça disseram que o senhor está escondendo o bicho ferido. Falaram que vai trazer desgraça para o povo. Zeca fechou os olhos. Suspirou. Sabia que isso ia acontecer. A ignorância corre mais rápido que qualquer notícia. Naquela noite, 3 homens armados apareceram no sítio. Vieram sem perguntar. Arrombaram o galpão, olharam tudo, vasculharam até debaixo da cama. Não acharam nada, mas não era isso que queriam. Se soubermos que tem mais bicho por aqui, a gente volta, disse um deles na saída. Zeca só respondeu com o silêncio.
mas por dentro a alma ardia. No dia seguinte, a mesma onça apareceu, mas não na mata, nem no pasto. No terreiro, estava de pé, magra, ainda mancando. Olhou Zeca por alguns segundos e sumiu de novo no mato. Não voltou mais. Zeca entendeu. Era despedida, mas nem todos entenderam assim. Um dos vizinhos disse ter visto o bicho cruzando perto do rio. Outro espalhou que ela estava marcando território, que ia buscar vingança. E assim começou de novo o falatório. A tensão, a perseguição. Dessa vez, o perigo não era só a onça, o perigo era o que os homens estavam se tornando. A vila amanheceu com cheiro de fumaça e tensão. Havia um clima estranho no ar. Não era só medo, era fúria contida, o tipo de sentimento que cresce em silêncio até explodir de uma vez. Naquela manhã, Zeca percebeu que a cerca do fundo tinha sido cortada. Não era quebra de animal, era corte de facão. Reto limpo, gente passando sem permissão, gente entrando no mato para fazer o que não devia. Subiu a trilha do pasto e achou pegadas de bota. 3 pares. Um deles com sola gasta. Sabia de quem era. Os mesmos homens que andavam dizendo que ele estava protegendo bicho selvagem. Gente que não aceitava que alguém pensasse diferente, que via cautela como fraqueza. No armazém, a conversa era só uma. A onça ferida voltou e rondou o galinheiro de Dona Áurea. Um cachorro sumiu na mesma noite. Ninguém viu o ataque, mas todos tinham certeza de quem foi. O bicho não tá com medo mais. E tá zombando, disse um rapaz com espingarda nas costas. Isso só acontece porque deixaram escapar, completou o outro. Hoje ela não escapa. Zeca escutou tudo calado, mas por dentro sentia o peso do que estava por vir. Sabia como a raiva fazia o homem andar rápido e pensar devagar. Sabia que quando se junta ignorância com arma, o resultado é sempre dor. Ao entardecer, ouviu o primeiro tiro. Veio do lado do brejo. Depois outro, e mais 2 quase em sequência. Passaram-se minutos. Depois gritos, barulho de passo corrido. E então silêncio. Zeca correu. Pegou a espingarda, mas deixou o cano coberto. Não queria usar. Só queria entender. Chegou no alto da trilha e viu as marcas no chão. Sangue espalhado. Muita terra revirada. Pegadas de gente misturadas com as da onça. E no meio do barro, o corpo de um homem. Estava caído de lado, o rosto virado para o chão. Era Jonas, o mais jovem do grupo. Tinha só 25 anos. Veio de fora, ajudava os tios na lida. Foi pego no peito, garras abertas, como se o bicho tivesse saltado de frente. Do outro lado da clareira, a vegetação estava rasgada, como se algo grande tivesse passado com pressa. Zeca se aproximou. Sentiu o cheiro de pólvora, de suor, de medo. Os outros 2 estavam mais à frente, escondidos atrás de um tronco. Um deles tremia, o outro sangrava na perna. Nenhum dos 2 conseguia falar direito. Atiramos, mas não deu tempo, disse um quase chorando. Ela veio como raio. Nem olhou para os lados. Zeca ficou em silêncio. Olhou de novo para o corpo no chão. O barro começava a secar em volta. Os olhos do rapaz estavam abertos, mas não havia raiva ali, só surpresa. Como se nunca tivesse acreditado que podia acontecer com ele. A notícia correu rápido. À noite, a vila estava em estado de luto e raiva. Queriam justiça, mas não sabiam contra quem. A onça sumiu no mato. Não havia sinal dela. Só o rastro da confusão. Zeca tentou falar. Tentou explicar que aquilo foi consequência, que o bicho só respondeu. Mas ninguém queria escutar. Agora chega, disse um dos mais velhos da vila. Se esse bicho não for morto, essa vila não dorme mais. E foi o que decidiram. Um grupo de 12 homens, com arma, lanterna e cães de faro. A caçada ia começar ao nascer do sol. Zeca voltou para casa andando devagar. Sentia o mundo nos ombros. Não era só tristeza, era impotência. Sabia que não podia impedir, mas também sabia que ninguém ali entendia o que realmente estava sendo enfrentado. À noite, a chuva caiu fina. O vento cortava a pele, e mesmo assim ele saiu. Com o facão na cintura, desceu a trilha até o velho abrigo de madeira no meio do mato.
um lugar onde o pai dele guardava arreios e ferramentas de caça. Lá, acendeu uma lamparina, sentou no banco de madeira e ficou escutando o mato respirar. Foi quando sentiu um cheiro leve, terra molhada misturada com sangue seco. Olhou para a porta e viu, a sombra estava ali, parada, silenciosa, a mesma onça. A que ele cuidou. Os olhos estavam fundos, cansados, o pelo manchado de barro. Ela não avançou, nem fugiu. Só olhou. Zeca ficou imóvel. Não havia arma na mão, nem medo no rosto, só respeito. A onça deu 2 passos, se virou e entrou de novo na mata. Ele entendeu o recado. Ela sabia que estavam vindo. Sabia que a terra ia virar campo de caça. Sabia que não tinha mais lugar para se esconder. Na manhã seguinte, a vila inteira se reuniu na beira do pasto. As espingardas estavam nas costas. Os cachorros latiam baixo. O chão ainda molhado da madrugada. Zeca não foi. Ficou em casa, sentado na varanda, olhando para o mato como quem se despede de um parente antigo. E foi naquele silêncio que ele sentiu: o mato ia perder. E junto com ele, algo dentro dos homens também. O dia amanheceu cinza. O céu carregado, baixo, não ventava. Não cantava nada, nem bicho, nem homem. Só o barulho abafado das botas afundando no barro. O grupo entrou no mato em fila, como quem entra numa igreja de luto. Eram 12 homens. Zeca não estava entre eles. Na varanda do sítio, ele assistia a paisagem se calar. O mato parecia encolhido. As folhas não balançavam. A terra não respirava. Era como se soubesse o que vinha. A caçada seguiu por horas. Passaram pela trilha do véu, pelas margens do brejo, pelos altos onde as onças costumavam cruzar. Mas não acharam nada. Nem pegada, nem arrasto, nem cheiro. Só mato virgem, intacto, como se o tempo tivesse voltado. Ao meio-dia, o grupo se dividiu. Alguns foram para a margem do rio, outros seguiram para o capão mais fundo. Foi ali que encontraram uma clareira com folhas rasgadas, restos de osso, marcas de vida selvagem. No centro, 2 pegadas grandes, paralelas, como se a onça estivesse parada, observando. E depois, mais nada. Nenhum rastro de saída, nenhuma direção. A maioria achou que ela fugiu, que sentiu o perigo e foi embora. Mas Zeca sabia. O mato só mostra o que quer. Na manhã seguinte, ele foi sozinho. Levou nada além de um cantil com água e um pedaço de pano. Caminhou até o mesmo lugar onde cuidou da onça ferida. O mato já tinha engolido os rastros, mas o cheiro ainda estava lá, o cheiro dela. Sentou numa pedra e ficou em silêncio. Esperou, não por resposta, mas por despedida. Foi quando ouviu o passo, leve, suave, como se a terra estivesse sendo respeitada. Olhou devagar. A poucos metros, uma figura surgiu entre os galhos. Era um filhote, pequeno ainda, mas com o mesmo olhar firme. Os mesmos olhos da mãe. O pelo sujo de barro, a cabeça erguida. Estava sozinho, mas não com medo. Zeca não se moveu. O bicho olhou, cheirou o ar, deu 2 passos à frente, depois sumiu entre as folhas. Sem ruído, como se fosse feito do próprio mato. O velho respirou fundo, baixou os olhos. E ali, entendeu o que restava. Não era vingança, não era justiça, era herança. Aquela terra, aquele mato, aquela luta silenciosa entre homem e bicho. Tudo aquilo fazia parte de uma história maior. Uma história que não se ganha nem se perde. Só se vive. Voltou para casa ao entardecer, fez café, sentou na varanda. No outro dia, chamou os rapazes mais novos da vila. 3 ao todo. 2 filhos de criadores, um neto de vaqueiro. Levou eles até a parte mais funda do terreno, onde ainda havia sombra de mata nativa. Mostrou como ler pegadas, como entender o cheiro do vento, como escutar o que o mato fala sem usar palavra. Isso aqui não é para virar arma, é para virar respeito. Os rapazes escutaram em silêncio. Anotaram o que podiam, guardaram o resto no peito. Pela primeira vez em muito tempo, Zeca viu nos olhos deles o que faltava nos mais velhos. Atenção. A onça vai voltar, disse ele antes de ir embora. Mas não para atacar. Ela só vem para lembrar quem manda aqui. As semanas passaram. Os ataques cessaram. O pasto se refez. Os animais voltaram a pastar sem correr. A vila parou de apontar o dedo. E o silêncio finalmente foi paz. Mas Zeca sabia que o mato não esquece.
Na última noite de lua cheia daquele mês, o velho levantou para beber água. Quando passou pela porta, viu o que ninguém mais viu. No alto do morro, na beira da mata, uma silhueta parada, erguida, forte, olhos dourados olhando direto para casa. A nova geração, o filhote crescido. Sozinho agora, observando, Zeca ergueu o chapéu em sinal de respeito. O bicho ficou ali por alguns segundos. Depois virou e sumiu no mato. Não houve confronto, nem barulho, nem grito. Só um aceno silencioso entre dois mundos que se entendem por olhar. Na manhã seguinte, Zeca pegou um pedaço de madeira e fincou na beira da trilha. Escreveu com canivete uma frase simples, mas que agora fazia todo sentido. Aqui começa o mato. Daqui para dentro é lei de bicho. Daqui para fora é dever de homem. Deixou ali sem assinatura. Quem passasse e visse, que entendesse. Aos poucos, os meninos da vila começaram a usar a mesma trilha. Não para caçar, mas para aprender. Vinham com caderno, vinham com faca embainhada, vinham com respeito. Zeca não virou herói, nem santo. Continuou sendo só um homem velho, sentado na varanda, com cheiro de terra e mão de calo. Mas agora, quando falava, os outros escutavam diferente. E quando perguntavam o que fazer se a onça voltasse, ele respondia sem demora: a gente não doma bicho assim, a gente convive. E isso exige mais coragem do que mirar e atirar. E foi assim que Zeca encerrou a guerra. Não com bala, não com armadilha, mas com memória. Porque o mato não esquece, e o homem que quer continuar vivendo nele também não pode. Se fosse você ali entre o mato e a mira, escolheria atirar ou escutar o silêncio. Se essa história te tocou, se inscreva agora e volte para ouvir a próxima. Aqui, cada história deixa marca. Apoie o nosso trabalho e nos ajude a trazer mais histórias emocionantes como esta. Seu valeu faz toda a diferença para continuarmos contando histórias que inspiram e emocionam. Clique no botão Valeu, colabore com a quantia que você quiser e faça parte dessa jornada com a gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.